Mas a gente precisa repensar nesse mundo quais são os moldes das nossas empresas, né? Não sei quem que recomendou esse teste do copycat lá, do copiador malvadão, né? Se alguém copiasse exatamente a tua empresa hoje, porque isso está super viável, super possível. Eu copiasse a tua stack e começasse a operar, você sobrevive a esse competidor que é você, né? Que é igual a você? No episódio de hoje, a gente vai discutir o que é provavelmente o conceito mais unânime do mundo das startups e da tecnologia. Não tenho dúvidas que o startupeiro que conhece o conceito concorda com ele. Mas é aí que vem o tempero dessa conversa, dessa discussão, porque ao mesmo tempo esse é provavelmente o conceito mais manipulado, mais mexido, trocado, interpretado para atender ao bel prazer das mesmas pessoas que acham ele vital para o sucesso de uma empresa. A gente está aqui hoje com o meu grande amigo sócio Felipe Collins para discutir Product Market Fit. Prontíssimo! Product Market Fit, o encaixe do seu produto com o mercado endereçável dele, é o que separa basicamente as companhias que dão certo e escalam das companhias que ficam pelo caminho. Então, eu nunca acho suficiente o tamanho de discussões que fazemos sobre esse tema. Eu acho que ele tem muitas interpretações e é uma das coisas mais subjetivas que podem acontecer. Ou você tem, ou você não tem, e quando você tem, você sente. É bizarro. Quando você tem, você sente, e a gente fica aqui tentando racionalizar e explicar de diversas maneiras algo que, quando acontece, é meio as coisas mudam da água para o vinho. Gostei. Aí reforça mais ainda a coisa da importância. E aqui o Collins fala com propriedade, né? Além de viver no mundo das startups como executivo, passou anos com a Ace, olhando para as startups, ouvindo os pitches das startups, conversando com os founders das startups e provavelmente buscando, né, sinais de tração, product market fit nesses momentos. Então não tem ninguém melhor para discutir o tema aqui do que Felipe Collins. Muito bem, a gente era uma busca incessante, já foram, eu pessoalmente, provavelmente mais de 20 a 30 startups como advisor e como membro do conselho, como investidor direto nelas, né, via ACE. E a ACE em si, mais de quase 200 agora companhias investidas, indo do seed, do early stage até o Series A, e mesmo acompanhando mais empresas e trabalhando em empresas mais maduras depois, você vê que Product Market Fit é o grau sagrado das companhias que o buscam. Assim, quando você de fato encontra algo que o mercado começa a puxar o teu produto de maneira acelerada, é quando você pisa no acelerador e acelera esforços de crescimento e começa uma outra jornada aqui no teu caminho como empreendedor. Então, eu estou empolgado para o episódio que eu estou vendo a pauta aqui com técnicas, com referências bibliográficas, com como que grandes players conseguiram, enfim, você deveria ficar aqui os próximos 50, 60 minutos escutando e assistindo esse podcast, porque a gente vai trazer bastante ouro para essa discussão. E eu queria começar bebendo dessa sua experiência e tão da fonte, né, Collins? Porque eu, particularmente, assim, acho que esse conceito, esbarrei nele há décadas. E, como você mesmo falou, essa coisa subjetiva e tudo mais, sempre me pegou um pouco que, cara, como é que um conceito tão forte pode, ao mesmo tempo, não ter a coisa super palpável, super bem definida, assim, extremamente clara, ter tantas interpretações. E eu sempre senti que faltava alguma coisa, parecia que uma peça não estava ali. Então, com o propósito de começar, a gente que todo mundo parta do mesmo princípio, você tem um take aí sobre como que você explica Product Market Fit, como que você explorou isso tantas vezes no cenário ali, porque eu tenho um take aqui, mas eu queria ouvir o seu também. Excelente. Eu acho que tem uma explicação objetiva e uma explicação subjetiva.
A subjetiva, vou começar pela mais brisada aqui, tá? A subjetiva é como se é um conceito que nem quando a gente fala de marketing de growth, você fala de taste, de gosto, de refinamento, ou até eu tenho escutado muito a turma falar de aura, né? Então, assim, quando você tem, você sabe que tem, você não sabe explicar, mas você sabe que tem. A sorte é que Product Market Fit você tem como fazer uma retroengenharia e saber explicar. Então, quando você observa números como crescimento acelerado de receita, churn controlado acima do acima não, né? Churn no caso abaixo, churn abaixo do benchmark, crescimento acima do benchmark, um nível de satisfação dos usuários alto, e aí você não mede só com NPS, você mede com depoimentos que a turma faz, você tem outros testes que a gente vai mencionar, enfim, uma dependência do teu produto dentro da jornada da solução daquele problema muito alta. Então, é basicamente você ter a produto certo você consegue pegar por satisfação do cliente, por casos de recompra, por churn controlado, com o mercado certo, e o mercado é bem a persona e o ideal customer profile que você endereça. Então, para aquele nicho, para aqueles nichos que você resolveu atacar. E aí, eu gosto muito do conceito do forfeits, que a turma da Reforge tem, que é com o modelo de negócio certo, então você está conseguindo ser remunerado da maneira mais rentável e justa possível para aquilo, e com o canal certo, que também é algo que a Astela, outro grande venture capital que existe aqui no Brasil, sempre fala de você ter um canal proprietário, que você domina aquele canal e você tem ali um volume, a maioria das tuas vendas oriundas daquele canal. Eles defendem a totalidade quase, mas a maioria já é um bom paralelo aqui. Então você tem um produto que funciona para um público que você endereça dentro do modelo que encaixa nas suas necessidades de rentabilidade e no jeito do teu público pagar, e você adquire cliente de maneira consistente num canal, pô, legal, você já pode assumir que você tem Product Market Fit. Mas as coisas seriam muito simples se fosse só isso, né? Eu acho que existem muitas nuances que a gente vai abordar nesse episódio para endereçar. O meu ponto de partida, pela minha experiência nesse assunto, é que tem lá o artigo do Only Thing That Matters, do Mark Andreessen, que foi, eu acho, que o que jogou o conceito assim para geral. E bom, basicamente ele fala isso, né? Que Product Market Fit é a única coisa que importa, e nada mais deveria estar no radar, né, do empreendedor até que ele encontrasse isso. E o conceito, ele deixa essa porta aberta, né? O artigo lá deixa essa porta aberta porque ele não explica como que você identifica, tem essa coisa de sentimento. E aí eu sempre fiquei... E esse artigo, ele também sempre foi a origem da minha preocupação, assim, de, mas tá faltando alguma coisa aqui. Talvez porque seja tipo amor. Se eu nunca senti, como é que explica? Então, pode, sei lá. Explica uma cor aí, é a mesma vibe. Mas aí eu depois me deparei, e nem faz tanto tempo assim, mas eu acho que é com o conceito de hipótese de valor do Andy Rachleff. E que inclusive o artigo do Andreessen, que é Only Thing That Matters, é inspirado no quote dele, do Andy, que ele diz, né, que a única coisa que importa é identificar uma hipótese de valor, e quando você tem uma hipótese de valor, eu chamo isso de Product Market Fit. E aí eu achei que eu senti que essa era a peça que estava faltando no conceito na minha cabeça, porque ela é um pouco mais... Está super conectado com o que você falou, que ela traz esses elementos, né? Então, pro Andy, ele diz que uma hipótese de valor é a compreensão, né? É uma tese de por que o usuário, o cliente, usaria o seu produto, em qual mercado. Então, é um produto com uma dor específica, no mercado específico, e ele fala ainda sobre o modelo de cobrança que funciona em cima disso. Então, ele conecta ali, né? Então, produto, audiência, o mercado e monetização para explicar hipótese de valor. E ele diz que a existência de uma hipótese de valor comprovada, funcional, validada, é
chamado de Product Market Fit. Então, depois que eu vi isso, eu acho que tive mais clareza, consegui me afastar da ideia de sentimento, de que eu vou ter que ir vivendo a vida até um dia me deparar com a sensação de ter Product Market Fit. A iluminação divina, né? Nossa, agora essa pessoa é Agora, iluminada. isso, Calma. tipo, então eu sempre me esforcei, não, ralei para vender, aí de repente eu tô numa situação em que vender fica mais fácil, coisas assim, né? Então, eu acho que essa composição desses três pilares, ele é o meu ponto de partida, assim, é como tudo que eu acabei estudando de PMF, eu acabei conectando com isso, saca? Eu acho importante você manter, não só para Product Market Fit, mas para outros elementos também, essa leitura de validação científica, tá? Eu tenho uma tese, eu tenho uma hipótese, o que me prova que ela está certa, o que me prova que ela está errada, e aí eu vou buscar esse aprendizado de alguma maneira. Isso tira um pouco da subjetividade da nossa leitura aqui, da nossa análise, e consegue determinar de uma maneira um pouco mais consistente, assim. Acho que é o caso para Product Market Fit, porque uma das coisas que eu vi muito nesses anos aqui em mercado de tecnologia e startups são empreendedores achando que tem antes de terem. Assim, já vi muito, ou você achar que você tem PMF, que é a sigla aqui, né? PMF para como você tem para um setor e para um mercado, você automaticamente vai ter para o mercado adjacente, para o mercado seguinte ou com o produto seguinte. O que não é verdade. Cada novo elemento na tua equação, um novo produto, um novo mercado, um novo canal, você precisa revalidar todo o resto. E não é só revalidar aquela parte. Todos os moving parts aqui, todas as partes móveis, elas interagem entre si. Então, cara, você mudou o teu modelo de negócio, você mudou um canal, você adicionou uma geografia ou um segmento no teu produto, todo o resto precisa se solidificar de novo. É uma composição de Lego, só que você não coloca as peças em cima, você abre o meio e coloca uma peça nova, precisa continuar alinhado, assim. E essa que eu acho que é uma grande treta, assim, de ficar muito no sentimento. Porque aí todo mundo sente uma coisa diferente e todo mundo acha que tem daí Product Market Fit, porque não, essa é a sensação de ter PMF. Mas você não tem um baseline para dizer que faz sentido ou não. E aí eu acho que as pessoas vão caindo nessa armadilha de ir indo para os próximos passos sem de fato ter. E aí eu tenho uma coisa que às vezes é um pouco polêmica, porque a gente fala assim, não, essa é coisa muito importante, todo mundo fala isso, eu estava me preparando para vir para cá, e aí eu estava juntando alguns outros artigos sobre o tema, e aí eu até encontrei um do Sam Altman sobre isso, e é de 2013. Ele fala dos perigos de escalar sem ter PMF. E então, Diz né, o cara da OpenAI que tem exato, trilhões e trilhões. exato. Mas aí é interessante ver isso. E assim, eu acho que tem uma coisa que às vezes tira um pouco o poder assim do conceito, por quê? Porque a defesa da tese é assim, sem product market fit você não é nada, você não consegue criar uma empresa, você não vai ter sucesso. Mas tem um monte de empresa que não tem PMF, que não respeita essa premissa, mas está aí fazendo seus milhões em vendas, está indo bem, está vendendo e não tem assim conceitualmente aquele PMF. Então, eu não acho que eu acho que tem uma diferença, assim, que eu acho que a lógica de Product Market Fit não é sem isso você não constrói uma empresa, não sobrevive e chá. Mas é que, assim, você está construindo uma empresa não para durar os próximos 2, 3, 4 anos. Você está construindo uma empresa, principalmente para VCs e tudo mais, que precisa durar 10, 20, 30 eternamente lá. E aí é onde eu acho que também entra a questão de Product Market Fit. Sem esse fundamento mais bem estruturado, você até pode vender, você pode faturar muito e ficar rico aí. Mas você está colocando em risco a perenidade da tua empresa. Você está colocando em risco o crescimento futuro, né? Você vai desacelerar o teu potencial de crescimento porque você não tem Product Market Fit. Você pode ter problema de prioridade, desenvolvimento da solução, você pode ter, os seus moats podem ficar mais fracos, você fica mais suscetível à entrada da concorrência, os seus clientes são mais assediados, e isso é a consequência. Então não é que você não tem PMF, você automaticamente quebra. Mas eu acho que você tem automaticamente você tem uma empresa mais frágil. Faz sentido também.
eu queria chamar a atenção para uma coisa semântica aqui que a gente tem falado. Você tem Product Market Fit. Você nunca tem. Você está Uhum. com. É muito mais volante, é muito mais móvel do que a gente pensa. Boa. E tem um artigo, salvo engano, da Helena Verna recente, que ela traz alguns exemplos de empresas que até então tinham super Product Market Fit, estavam voando, e agora com AI as coisas são desenvolvidas muito mais rápido. Do dia para a noite, pum, perderam. Assim, um exemplo que é claro nisso, Duolingo. Duolingo, cara, empresa redondinha, voando, o marketing vai bem, o produto tem altíssimo engajamento, só que você está suscetível a desde Apple lança fone com tradução simultânea e imediata, até qualquer LLM fazer exatamente o que você faz, e não é uma cópia exata do teu produto, mas afeta o seu encaixe do teu produto e do teu modelo de receita, etc., com aquele mercado. Então, o ter, eu tenho uma caneta, eu tenho... Não, você está com Product Market Fit, é temporário. E é bastante comum, até em startups, você ter Product Market Fit de uma oferta para um nicho e você querer lançar o nicho adjacente e ele ainda não ter a mesma substância, assim. Então, vou dar um exemplo interno de Company Hero. A gente tem lá o produto mais consolidado, que é o de escritório virtual, que é endereço fiscal, endereço contábil, assim por diante, e lançou nesse ano uma plataforma para RHs fazerem a gestão dos seus PJs. A visão da companhia é ser one-stop shop, ou lugar, ou grande fio condutor aqui da jornada do profissional PJ no país. O produto principal segue muito bem, Product Market Fit, cresce, etc. O produto novo, ele precisa se provar e precisa validar, porque qualquer produto ou serviço que você consegue validar essa hipótese, falar assim, eu estou com Product Market Fit, ele meio que ganha licença para escalar. Fala assim, cara, se eu pisar no acelerador aqui, se multiplicar por 100 no investimento, eu vou ter um retorno positivo lá na frente. Obviamente, na prática, isso quebra no meio do caminho, com certeza, mas você tem a licença para, tipo, agora é a hora de pisar no acelerador. É uma maquininha de construir dinheiro para os acionistas, uma maquininha de construir valor para os clientes. Então, agora eu posso pisar no acelerador. Até lá, você segue... Vou acelerar um pouquinho aqui, mas vou parar um pouco aqui, tem que consertar um pouco a colar. Você segue... tem um custo de teste, vamos falar assim, que tem que entrar na equação. Sim. Você está validando, você não está escalando nesses casos, né? Você falando assim, eu até lembrei do... Eu acho que quando eu escrevi um artigo para Growth Insights sobre Product Market Fit, eu trouxe esse exemplo, assim, porque ele me pegou bastante. Porque foi a primeira vez que eu vi, assim, de uma forma forte mesmo, um executivo usando o Product Market Fit para tomar uma decisão importante. Então, imagina, Swile, 100 milhões de euros de lucro por ano, já é líder ou co-líder em benefícios na França, comprou uma empresa de viagens corporativas e, enfim, fez toda a integração dessa empresa lá na França. E aí a gente queria fazer a mesma coisa para o Brasil, né? E aí a gente estava montando o plano, estava nacionalizando algumas coisas, localizando algumas coisas, ajustando o produto, porque, sei lá, na França tem integração de trem com qualquer outra coisa. Aqui não tem trem, né? Então tira isso da plataforma, faz os ajustes que precisam e tudo mais. E começamos a trabalhar isso, a gente tinha uma expectativa de lançar em 2024 esse produto. E aí um dia o CEO global chega no Brasil e traz a notícia, não vamos lançar esse produto aqui agora. E todo mundo fica, mas o que aconteceu? O produto está na mão, está pronto, assim, né? Sabe, a casquinha está ali, é só colocar e começar a vender, o que aconteceu? E a resposta dele me marcou muito. A gente não vai lançar, porque a gente não tem nem Product Market Fit na França ainda. Imagina no Brasil. E a gente ficou, mas como que não tem PMF na França, sendo que o produto está lançado, está vendendo um monte, está crescendo, não sei.
Aí ele vê, cara, mas olha os meus números aqui, o preço assim, o meu churn está aqui, a minha retenção não é boa. Além da retenção não ser boa, a gente está entrevistando os nossos clientes, a satisfação deles está ruim, a gente não acertou o ângulo, não está fácil de vender, é turbulento vender, é turbulento tocar esse produto, o que antes era uma empresa sozinha, né? Então ele trouxe esse elemento. Cara, primeiro eu vou validar, eu vou botar minha energia para eu validar esse produto nessa praça. Depois a gente conversa sobre o processo de validação para o Brasil, que é outra coisa totalmente separada, porque mudou a audiência, mudou o mercado, começa tudo do zero lá. Então foi uma grande lição assim de como as decisões, né? Quando você tem esse conceito forte, você respeita ele, isso guia as tuas decisões, né? Você comentando de validação, você me lembrou um conceito que a gente tinha desde a época de early stage, que não é a validação da startup e a validação de product market fit, são momentos diferentes. Então, a primeira validação, quando você está no começo do teu caminho como empreendedor, você está ali nos primeiros cheques, você captou investimento anjo, você está ali para captar, antes de captar uma série A, ela não necessariamente ela é de product market fit, ela é de problem solution. O problema tem a solução. Então, aquela dor de mercado que você quis endereçar com a tua hipótese, com a tua ideia, com o teu devaneio que virou um PPT, que virou uma empresa, ele pode sim ser solucionado pelo produto que você entrega. Obviamente, você vai pivotar um pouco o modelo de negócio, vai pivotar o produto, canal de aquisição, etc. Mas ali você tem o primeiro encaixe do tipo, olha, existe gente disponível no mercado para comprar a solução mais ou menos que eu tenho hoje. Então, essa é a primeira validação. Excelente. Você precisa dessa primeira para você ter depois a do Product Market Fit. Só que confundir as duas... consegui alguns clientes, aí você vai ver por onde que ele conseguiu o cliente. Tem umas campanhas ali de mídia paga meio esparsas, ou vendeu num relacionamento de alguém que era dele ou do time dele, ou até tem um canal, mas ele não está muito bem desenvolvido, está meio artesanal. Você tem um começo de hipótese para você testar se você consegue encorpar aquele canal. Você só consegue ter esse segundo momento de validação do Product Market Fit mesmo quando você, assim, cara, eu estou trazendo vendas de maneira consistente e relativamente previsível, e aí até com métricas previsíveis para aquele canal, para aquela iniciativa que eu tenho feito. Aí você começa a falar assim, legal, agora eu tenho uma maquininha capaz aqui. E uma coisa relevante que eu também já vi muita gente errar essas vendas que eu estou fazendo por este canal e dessa maneira, elas têm, de alguma maneira, margem decente ou positiva, ou que me permita fazer isso em escala, dado o meu funding, e elas geram clientes que ficam e que gostam do produto. Então, assim, já vi gente... consegui acelerar a venda por esse canal, não sei o que lá, tal. Você vê os clientes, bateu 3 meses, churn, cancelamento, reclamação, tal, assim, errou. Total. Você vendeu pra caramba, ótimo, só que convenceu, todo o dinheiro que entrou saiu. Exato. Então, de fato, são muitas arestas que você precisa mover ao mesmo tempo aqui, para você, de fato, para você estar com Product Market Fit. E aí, como é que busca os sinais, né? Porque claramente é difícil tem muitos elementos para validar, né? De acordo lá com a hipótese de valor. É o produto, a dor para uma audiência, com o preço, que é o que você também está falando, né? Pô, como é que eu faço para vender? E como é que eu vendo de uma forma decente? Porque é fácil vender um negócio por R$1, né? Um negócio bom por R$1. É óbvio, todo mundo vai comprar. Então não dá para manipular esses elementos assim. Mas aí eu gosto... para a gente aproveitar o tempo que a gente está aqui e ir para uma parte muito prática, assim, beleza, tem que ter os sinais, a gente já falou de sinais, tem retenção, tem a coisa, como é que quem está ouvindo a gente agora pode identificar os sinais, né? Porque a proposta é a gente trazer as ferramentas para os sinais ficarem claros, porque não vai bater em ti, nossa, eu tenho aqui. A gente quer fugir um pouquinho do sentimento, né? Então, como é que eu tenho uma lupa, uma planilha, um software, alguma coisa que eu uso de recurso para isso, né? Porque daí tem
o teste o Chanelis Test lá que todo mundo fala, tem o caso da Superhuman lá, que eu adoro os caras lá, que eles fizeram. Tem algum favorito do seu lado? Cara, eu gosto muito de olhar métricas de uso do produto mesmo. Então, obviamente, para produtos digitais é mais fácil, mas, cara, se você tem e tem produtos com caso de uso mais longo, por exemplo, no app do PJ Hero lá, que é onde eu estou alocando a Company Hero, o caso de uso é pelo menos uma vez por mês para você emitir nota fiscal. Então, eu acompanhar usuários diários faz menos sentido do que usuários mensais e semanais. Mas o cliente que você quis usar, ele tem usado a sua solução? Então, se você é um SaaS de edição de vídeo, de tradução ou de logística, cara, aquela pessoa que era para usar dentro da empresa, ela está entrando, ela está usando, ela está fazendo o que precisa ser feito, cumprindo o job dela lá. Então, eu acho que esse é um dos sinais aqui bastante claros de as pessoas estão usando. O Chanelis Test, que o Chanelis, considerado o cara que criou o termo Growth Hacking, ele tem uma pesquisa lá que ele manda o quão desapontado ou decepcionado, enfim, você ficaria se esse produto ou serviço deixasse de existir. E aí ele vai medindo o quanto aparece essa resposta do muito decepcionado, né? Eu gosto, mas eu não acho ele tão definitivo quanto o uso duro do produto. Porque, eu ficaria muito decepcionado. Por quê? Porque eu gosto do vendedor, ou porque eu acho que a marca é legal, ou porque eu vou ter que procurar outro, e procurar outro é uma coisa chata. Então, ele é um indicativo, mas eu não acho que ele é o principal. Quando você tem essas métricas de uso mais bem evidentes e você conecta elas com uma coisa mais qualitativa, que é entrevistar o seu cliente, falar assim, como é que você está resolvendo essa dor hoje? Como é que você resolvia? Qual que é a diferença entre A e B? Ou quando você tem esses consumidores pedindo melhoria, pedindo feature, você começa a ter um arcabouço maior de satisfação. Ainda falando do lado do produto e da satisfação dele via consumidor, né? Daqui a pouco a gente entra nas métricas mais evidentes de canal de aquisição, que vai ser seu custo de aquisição está controlado, a relação dela com o LTV está saudável, o teu payback está num tempo decente, você tem os clientes que entram por aquele canal de aquisição ficam e fazem o uso daquele produto. Então você consegue adicionar mais uma leva de indicadores quantitativos aos qualitativos, que eu acho que o teu exemplo do Superhuman é muito bom, dos raving fans, né? Os caras que são muito fãs da marca e do produto e etc. Aliás, Superhuman, que fez um breve parênteses aqui, Superhuman, que era um software de e-mail com AI, foi comprado pelo Grammarly, que é software de correção gramatical e correção de textos. E foi um dos movimentos de marca mais curiosos que eu já vi, que é a empresa compradora adotou a marca da empresa comprada. Então, o Grammarly não existe mais como marca e o Grammarly agora é Superhuman e o que era Superhuman virou Superhuman Email, salvo engano. Então, é um dos movimentos mais ousados de marca aqui que eu vi nos últimos anos. Esse meu parêntese aqui. E eu gosto do caso, como eles aplicaram ali o estudo de Product Market Fit, porque eles partem do Chanelis Test, aí eles descobrem que eles têm, tipo assim, 20% das pessoas ficariam muito desapontadas, o que é um sinal péssimo. Só que eles usam isso para direcionar, de fato, esse estudo do que seria Product Market Fit para eles. Então não é como se a pesquisa terminasse ali. Na verdade, a pesquisa é o ponto de partida do exercício. Então, eu lembro muito bem que a primeira coisa que eles fazem é olhar assim, ok, entre quem falou que está muito desapontado, que persona, eles falam não é persona, que persona é essa? Aí eles olham para os cargos das pessoas. É founder, é executivo, e eles têm, parece que aqui tem um padrão entre quem fica muito desapontado, majoritariamente, na verdade, exerce essa função. E aí eles começam a fazer esse recorte, aí eles olham para dentro da pesquisa e olhando só para aqueles cargos, o número do desapontado, né, percentualmente falando, sobe para 32%, 30 e poucos por cento, uma coisa assim. Porque aí começa, então, na verdade,
não dá para olhar só para essa pergunta ampla, porque justamente pelo fato de você não saber o que é Product Market Fit para a tua organização, tu está vendendo para todo mundo, está tentando validar isso a princípio. Então, você vai vender para gente errado que vai ficar... tanto faz para o seu produto ali, não vai ficar decepcionada por ele parar de existir, que você vendeu errado, teoricamente. Então, ele faz esse recorte e começa a aprofundar. E aí ele faz esse recorte por persona, ele começa a fazer outros tipos de pergunta para aquela audiência para entender melhor Product Market Fits. Então, na pergunta de... Ele adiciona perguntas na pesquisa que é alguma coisa do tipo assim, o que você realmente gosta na Superhuman? Alguma coisa nesse sentido. Tipo, o benefício que você extrai da Superhuman. Alguma coisa assim. E aí ele olha para este público que este pedacinho de gente está falando. Porque daí lá aparece, é velocidade, é confiança, é preço, um monte de coisa assim. Só que quando ele recorta com a visão da audiência muito desapontada, muito decepcionada, ele vê que o que se destaca é, sei lá, a palavra velocidade. Ele já sabe agora que isso é relevante para o negócio dele. Então, esse case, para mim, ele é definitivo por causa disso. Assim, é muito mais aprofundado do que fazer uma pergunta e responder sim ou não, sabe? Para mim, o ouro é você observar que não necessariamente é para toda a base. Porque quando você está ali vendendo e quando você está ali tentando pegar cliente, etc., você vai, cara, pesca de rede, vai mar aberto, você vai tentar de algum jeito melhorar, porque você tem meta para bater, você tem que validar aquele pode ser que crescer a empresa, beleza. Mas você olhar para os power users, né, que ele fala, para os caras que já têm uma propensão maior, para os caras que gostam muito, ter algum segmento de pessoas que gostam muito já é um bom sinal, mas você olhar para eles de maneira mais impactante aqui, e aí o exercício que você vai precisar fazer é esse número de pessoas que gosta muito, o tamanho desse mercado é bom ou eu vou ter que talvez atacar a gente que gosta médio e conquistar essas pessoas também? Se for grande, você consegue fazer exercícios de que nem que a April Dunford fez de posicionamento lá, de o melhor CRM para bancos de investimento. Beleza. Aí você vai nesses pequenos recortes. Qual que é o problema aqui, que é um problema constante na vida de qualquer startup? Geralmente o mercado que você tem Product Market Fit, ele tem um teto. E você vai, ou você atinge 100% daquele mercado, enfim, mesmo se você atingir a totalidade dele, você precisa olhar para o lado e falar assim, legal, para onde eu cresço agora? E aí você vai abrir outro produto, outro serviço, outro qualquer coisa. Então, colocar, sei lá, uma empresa que obviamente tem Product Market Fit, Nubank, marca mais valiosa do Brasil. Para fazer seguros, eles precisaram revalidar boa parte das coisas. Para fazer a conta PJ, mesma coisa. Talvez para lançar a feature XYZ, não, mas tudo que é negócio novo, ou para expandir para o Chile, para expandir para o México, agora eles estão indo para os Estados Unidos, você precisa entender uma tese. Tanto que a tese deles nos Estados Unidos, ela é diferente da tese que eles cresceram aqui no país. Ou agora que eles estão lançando chip de celular, aparelho, ou no celular, outro bicho. Também tem que ver como para de pé, de alguma maneira. E aí, obviamente, quando você está numa companhia que já tem Product Market Fit de uma parte, já tem marca conhecida pelo público, etc., você tem um fast track aqui de dinheiro disponível para investir para ver se você valida a outra parte a tempo. Mesmo caso, por exemplo, com o iFood versus iFood benefícios. iFood é a máquina gigante, queria entrar nesse mercado, falou assim, legal, vou entrar pesado, beleza. E eu acho que o takeaway aqui é usar isso para informar, né, usar os elementos de Product Market Fit para informar a sua decisão. Então, o caso da Superhuman, eles fizeram as perguntas lá para... Tem duas perguntas que eu achei sacada genial, assim, né? Que eles perguntam que tipo de pessoa você acha que gostaria, mais tiraria proveito, mais se beneficiaria do nosso produto? E depois ele pergunta como a gente pode melhorar o produto, de fato. Eu acho que quando daí eles fazem essas perguntas para a base, recortam os muito desapontados e olham, analisam aí essas respostas com essa ótica, é simples e brilhante. Porque eu estou perguntando para alguém que gosta do meu produto quem ia se beneficiar. É uma coisa de se espelhar. Não, eu vou espelhar a minha experiência, pessoas parecidas comigo.
no meu ponto de vista, estão nesses cenários, ocupam esses cargos, têm essas funções, fazem esse tipo de trabalho. Estou te entregando uma resposta de perfil de cliente ideal, né, ou que pelo menos contribui, né, para a construção do teu ICP por causa disso. E o talento está em ignorar o resto, porque o resto não tá feliz. Então, se tu for ouvir a opinião de quem está infeliz, você vai ter um viés grande. E também para a coisa de como é que eu melhoro o produto para você. Se você ouve quem está muito decepcionado, você tem que cobrir um gap imenso para ele começar a achar o teu produto ok. Agora, se você vai para quem está muito, muito, muito decepcionado, ele diz, você pode melhorar o produto aqui, você começou a criar fãs, as pessoas começam a amar muito, o muito produto. decepcionado em te perder, não muito decepcionado com você, né? Tá. Isso, é que eu falei decepcionado 2 vezes, né? Ou então você pergunta para quem não se importa contigo, tanto faz se você sumir, esse feedback tem pouco valor. Eu gosto de dizer até que esse tipo de feedback ele pode ser ruído para a tua operação, ele é desvio da tua atenção. Então, se você vai para quem ficaria decepcionado se você deixasse de existir, ouve o que eles têm para dizer, porque provavelmente o que você faz para eles transforma eles nos seus embaixadores, eles vão amar o que você faz, e esse elemento do amor, assim, da paixão pelo teu produto, esse é um indicador forte de PMF. Então, isso você tem que buscar, não vai buscar a aceitação baunilha de um monte de gente. Você vai buscar essa aceitação máxima daquele público específico. Então, acho que essa capacidade de usar a pesquisa e a busca pelo PMF para informar as tuas decisões, ela é o grande take de uma conversa sobre Product Market Fit. Fora que tem um efeito muito curioso, estava lendo a história da escala do Beehive, que é a plataforma que a gente usa para disparar a Growth Insight toda quinta às 10 e 7 da manhã, né? E o fundador do Beehive, ele tinha como premissa ser uma máquina de lançar features, porque ele começou no começo mais pobrinho, mais magrinho do que competidores como o Substack e outros disparadores de newsletter. E ele falou assim, então eu vou pegar a galera que me ama e vão me pedir uma feature, vão me pedir uma melhoria. Em 15 dias esse negócio vai estar no ar em produção rodando. E aí ele falou que um dos efeitos dele ir a público, os fãs maiores da marca pedem uma feature e em pouco tempo ele entrega aquela feature. Assim, porra, esses caras entregam. Eu gosto mais deles porque eu peço, eles fazem. Eu peço, eles entregam. E aí, feature não só customização, né? Mas feature que vai ser útil para todo mundo. E aí ele falou que isso teve um efeito bizarro no momentum, né? Que você fala do momento de, cara, lança uma feature, depois eu lanço outra, depois eu lanço outra, e você dá para o teu público a sensação de que aquilo está sempre melhorando com base no feedback de quem mais usa, de quem mais gosta. Então, tem esse efeito adjacente, assim, tende a ser bastante proveitoso. E junto disso, até você foi falando isso, eu lembrei da história de PMF do Figma, e que eu acho que agrega um ângulo diferente porque a gente está falando e muito valioso. Porque eu diria assim que o Figma encontrou Product Market Fit pelo amor, foi total sentimento. Foi o oposto do Superhuman, foi muito emocional. Tanto que eles falam que eles entenderam que eles tinham algo relevante na mão, depois de muito tempo já trabalhando, quando eles estavam mostrando os primeiros protótipos para pessoas reais, e as pessoas começaram a arrancar o notebook da mão dos founders. Não, deixa eu ver isso aqui, como é que é, deixa eu ver isso aqui. E era tipo, nossa, aí era essa coisa do amor mesmo, do sentimento do inesperado, sabe? Nossa senhora, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito surpreendente. Aí eles falaram, opa, aqui tem uma coisa. E aí eles começaram a olhar para quem estava tendo esse tipo de reação, em que momento, com que produto. Então, o poder do amor, assim, ele é relevante, né? Ele tem essa função. Por isso que sentimento permeia tanto o conceito. Porque é justamente isso, é você achar os seus fãs fiéis, seu primeiro cliente, depois os primeiros 5, seus primeiros 10, seus primeiros 1000 fãs, antes de querer dominar o mundo, ser o maior do seu mercado, principalmente quando você está no bootstrap, né? Quando você não tem grana para financiar um tiro maior, essa tentativa e erro toda hora,
a perder as suas fontes de receita por causa do churn, né? Baixa retenção. Então, essa coisa de sua missão é um cliente. E aí, se esse um cliente amar você, esses dois clientes amarem você, antes de pensar em grandeza. Eu tenho um ângulo ligeiramente diferente para essa história, que é o Figma, ele não necessariamente achou o Product Market Fit, mas ele achou o Problem Solution. Então, assim, a solução deles é tão incrível, dado o cenário lá dos designers, etc., que ele tinha um público propenso a comprar. Se ele não descobre um canal de aquisição, como eles descobriram muito bem, inclusive vale uma edição vindoura sobre como é que o Figma fez isso, e se eles não descobrem um modelo de negócio rentável, é tudo free, você paga por asset, você paga por sei lá o que, eles estavam lascados. Mesmo com todo o amor do potencial cliente, eles não iam conseguir escalar e foi quase comprado pela Adobe, enfim, agora estão valendo alguns bilhões. Tem um infográfico na newsletter do Lenny, que é Lenny Hatitzi, que é aquele cara de produto super, super renomado e tal, que ele mostra o tempo entre o primeiro cliente, o Product Market Fit e acho que o status de unicórnio, eu não lembro qual que é o terceiro eixo, de várias dessas startups que estão em escala. E esse tempo, tanto a distância entre um e outro, quanto o tempo total, ele varia brutalmente. Ele varia em meses ou anos, não é tipo em semanas. Então acho que foi o próprio Figma, né, que demorou muito para ter o primeiro cliente pagante, mas quando teve o primeiro pagante, enxurrada, e aí alcançou, beleza. Mas não é o caso mais... me parece o caso mais exceção do que regra aqui, porque varia brutalmente de tempos até você achar, e aí tem empresas que pivotaram completamente até você achar o Product Market Fit. Então, se você for pegar até casos de criação do Instagram, que era o Bourbon, que era uma rede de geolocalização, o caso do Slack, que era o app de comunicação interna de uma empresa de games. Então, você tem pivôs muito agressivos, porque não achou, deixa eu matar esse produto, que pode até estar dando algum dinheirinho ou tendo alguns usuários, para tentar procurar algo que tenha essa sustentação. E aproveitando essas histórias, principalmente o Figma e tudo mais, eu entro muito numa reflexão de como vem ficando mais difícil sustentar seu Product Market Fit. Você já trouxe a pauta da IA com o Duolingo, essas coisas assim, mas eu acho que vai ficando muito mais difícil porque, para começar, muito do diferencial das empresas é técnico, né? É uma coisa que você faz e mais ninguém faz, ou você faz melhor, mas está ficando mais fácil copiar, né? Então, assim, tem muita gente na PF copiando gente grande. Imagina entre empresas, né? Essa capacidade de desenvolver coisa nova. Então, se o teu moat, a tua defesa, ela é puramente técnica, ela acaba... Em algum momento ela cai, você vai perder seu product market fit de alguma forma, assim. Obviamente aqui para casos que não sejam, sei lá, deep tech ou sistemas bancários super regulados, claro, ou etc, né? A gente está falando mais startups, SaaS e empresas tech modo geral. Mas a gente precisa repensar nesse mundo quais são os moats das nossas empresas, né? Então, não sei quem que recomendou esse teste do copycat lá, do copiador malvadão, né? Se alguém copiasse exatamente a tua empresa hoje, porque isso está super viável, super possível. Se eu copiasse a tua stack e começasse a operar, você sobrevive a esse competidor que é você, né? Que é igual a você? Porque se a resposta for, putz, não, eu começo a ter problemas, o seu moat ele é puramente técnico e você tem uma deficiência. É melhor você começar a buscar moats menos replicáveis, como elementos da comunidade. O melhor exemplo, eu acho, para ilustrar é a Lovable. A Helena Verne está até batendo muito no ponto de que eles não têm product market fit, essas coisas assim. Eu tenho visto ela no LinkedIn falando disso. Mas eu acho que o Lovable é uma ótima referência para esse tema, porque se você quiser copiar o que o Lovable faz hoje, você pode, inclusive, usar o Lovable para copiar o Lovable. Isso que eu ia falar. Você usa o Lovable para fazer o copycat do Lovable. Então, tecnicamente falando, assim,
Claro, não é tão trivial, amanhã tá feito e pronto. Mas, assim, tecnicamente falando, esse não é a maior barreira. Ou a defesa, né, o moat ali, o fosso do Lovable não pode ser o produto. Então, por que que... Outros já tentaram, e não é que, assim, essa ideia é nova agora e está sendo dita pela primeira vez, mas o Lovable tem competidores que fazem exatamente isso. Mas por que o Lovable é o expoente, né? Porque ele tem outros elementos de defesa que são difíceis de replicar, não dá para copiar, e isso vai protegendo a soberania da empresa em si. Eu acho que isso conecta muito com o Product Market Fit, no sentido do ponto que você trouxe do engajamento, do uso da plataforma de fato, de que quem comprou, pagou, está usando de fato, está extraindo o valor daquilo, você está blindando aquele usuário, está amando o que você faz. Então as pessoas não amam criar coisas no code, elas amam usar o Lovable para criar as suas coisas no code, sabe? Para vibe marketing, vibe coding da vida. Então, eu acho que esse a gente precisa inserir esse tema porque no mundo de product market fit, que ele já não é muito estruturado, com AI essa coisa fica ainda mais difícil. As empresas estão se colocando mais em risco mesmo, né? Vamos retomar o começo do que a gente falou. PMF não é porque sem PMF tua empresa não existe. É que com PMF tua empresa tem estrutura, é sólida. Mas aí vem um negócio de IA e coloca mais em risco ainda. Se esses dois pezinhos estão frouxos, né? Teu moat é fraco e teu PMF é fraco, tua empresa é meio catastrófico, mas é isso. Tua empresa vai desabar, desmoronar, você vai ser obliterado no mercado. Então, Eu acho que tem uma coisa até de antifragilidade quando você fala de Product Market Fit, porque às vezes tem fatores externos que vão jogar a sua empresa no lixo. Então, por exemplo, se a. Eu lembro que a gente discutiu uma vez da Swile ou do iFood Benefits, etc. Se vem uma canetada e fala assim, não existe mais vale alimentação, refeição e tarará no Brasil, acabou. O mercado que você atacava zerou. Mas, óbvio, você precisa estar protegido contra você não tem como você se proteger contra um tsunami desses, talvez com diversificação de receita, mas nem assim tanto. Mas tem muitos outros que você pode evitar. Tipo, a entrada de um competidor é uma delas. E eu lembro de participar até de eventos de pitch ou de como avaliador ou até de comitês de investimento e ter investidores que faziam assim: ah, se o Google entrar no teu mercado com o teu produto, o que acontece? Então, assim, obviamente essa pergunta tem muitas nuances do tipo, que diabos que o Google vai fazer no meu mercado? Mas ela te traz se entrar um competidor capitalizado, o que acontece com o teu negócio. E as respostas que eu escutei já de perguntas similares, ou se o Nubank entrar para competir nesse setor, enfim, as respostas que eu ouvi, algumas eram satisfatórias e muitas delas não eram, do tipo, ah não, porque o nosso produto é melhor, porque a nossa cultura é mais legal, porque o nosso... Assim, não, cara. exato, Não, exato. porque as pessoas da empresa... Pera. Então, aí você vê as pessoas da empresa, beleza. Então, tem que ter algum ângulo de defesa, que é o que a gente fala do moat lá, que é o fosso com o jacaré do castelo e tudo mais, que você consiga defender esses atacantes menores. Porque os maiores, tipo uma mudança de regulação ou uma entrada muito violenta de alguém muito grande, muito capitalizado, você talvez vai sofrer um pouco mais de alguma maneira. Boa, isso faz muito sentido. E de quem que é? Eu queria também entrar numa esteira de, assim, a quem pertence o tema Product Market Fit. Porque a gente pode falar produto que se conecta com o mercado. Ou a gente fala market, então é mercado. Então, marketing, qual que é o papel dele, né? Ou às vezes a gente está numa coisa muito incipiente que não tem muito produto marketing em departamentos, é o founder. Então, é uma responsabilidade dividida e muita gente que escuta a gente ou está numa posição de founder ou está numa posição dentro de um departamento de marketing. Então, acho que é bom garantir que essa bola não vai ficar dividida, porque senão a galera sai daqui do podcast
esperando que alguém faça alguma coisa e vai sofrer as consequências depois, saca? Ah, porque o outro não está importante com o Product Market Fit. Não, Exato. se você é fundador, ou se você acho que especialmente fundador, a responsabilidade é sua e ponto. Você vai não, Boa. não tem para onde fugir. É você que precisa fazer esse negócio e pronto. Obviamente você vai usar dos recursos e pessoas às quais você tem acesso e tem do teu lado, mas é tua responsabilidade. E talvez seja a coisa mais importante que você tem para fazer, até ficar muito óbvio, e mesmo quando ficar muito óbvio, você começa a dividir um pouco mais essa responsabilidade com a diretoria, com as lideranças-chave da companhia. Você vai ter áreas mais estruturadas cuidando de partes daquilo. Então, quando você vai crescendo, obviamente você vai ter produto cuidando de produto, marketing cuidando do go-to-market e tudo mais. Mas, em última análise, é uma responsabilidade do fundador ou da liderança mais sênior da companhia. Um outro debate que eu acho que vale a gente entrar se eu estou numa empresa maior e eu não sou o founder, ou independente do tamanho, qual que é o meu papel como marketing, ou como growth, ou como responsável dessa frente em Product Market Fit? E aí aqui é um debate interessante que eu acho que, obviamente, você tem meta para bater, obviamente você precisa vender e você precisa atingir seus indicadores de receita e crescimento, mas eu não queria deixar de lado a importância de você ter aprendizados documentados, inclusive, de quem que vende melhor, quem que usa melhor, de quem vende e usa, quem que deixa mais dinheiro no final do dia para a companhia, porque, primeiro, vai te dar um insumo desproporcionalmente bom para você repensar do copy a estratégia de aquisição, e segundo, você consegue ver uma contribuição de fato para a empresa. Então, se você tem um escopo mais limitado, está dentro de marketing, está dentro de growth, você tem que se preocupar com as métricas de aquisição, de saudabilidade e tudo mais, mas também dar uma cutucada ali na turma de produto, de customer success ou etc. Fala assim, essa turma aqui que eu trouxe, tá usando, tá gostando? Eu tenho, e aí você tem, inclusive, alavancas de crescimento menos óbvias, que se essa turma tá gostando e tá usando, tem mais alguma coisa que eu posso oferecer para eles para aumentar a rentabilidade, para aumentar o lucro, para aumentar meu LTV? Então você consegue retroalimentar a máquina a partir de ser corresponsável por Product Market Fit. Pelo menos essa é a minha leitura. Qual que é a tua? É que eu tenho. Eu tô alinhado, mas eu quero alertar para uma certa armadilha que existe, assim, que é se a empresa não tem PMF e ela não tá. E não existe um esforço realmente organizado, orquestrado, em nível mais estratégico, em busca de PMF, tipo assim, ninguém nem fala nessa palavra, nos conceitos. Isso é uma grande armadilha, assim, porque você vai entrar na sala e falar, gente, ele não tem product market fit. Cara, a galera Tal, vai te ignorar, assim, não tem o tal que, qual se sabe? você entrasse e falasse que a gente não tem o ISO 9001. A galera não entende quem não quer saber. Isso, exato. Então, assim, não tem como você forçar bottom-up a importância do tema, sabe? E, assim, não tão de forma bruta, eu vivi isso, assim, eu estava na Swile e eu lembro de ter tentado emplacar uma pauta, assim, de Product Market Fit mais forte com os meus colegas na diretoria e não consegui. E eu nem coloco a responsabilidade neles, assim, mas, pô, é um conceito complexo que eles não conheciam, que vira uma palavra só que surge ali e que não está no radar da prioridade de ninguém. Como é que a gente vai emplacar esse assunto? Então eu vi, eu não posso ser direto. Mas Product Market Fit, ele orbita um monte de outras coisas do marketing, um monte de outras coisas do marketing. Então, por exemplo, a definição do teu perfil de cliente ideal para você vender melhor. Isso está super conectado a PMF. A tua coisa de posicionamento e mensagem está super conectada à ideia de Product Market Fit. Então, quando eu vi que eu não ia conseguir orquestrar uma agenda em torno de Product Market Fit, eu fiz o contrário. Eu fiz, cara, então eu vou trabalhar nesses temas correlatos para melhorar a eficiência do nosso trabalho e buscar o Product Market Fit sozinho, vamos dizer assim. Então,
coisas que a gente fez que foram um reflexo dessa compreensão e desse fato. A gente começou a desenhar a nossa persona mesmo melhor, trazer mais características de para quem que a gente tinha que vender, que tipo de empresa que era, e não só firmográfico, no caso que a gente era B2B, mas também que problema que eu estava querendo resolver, né? Que situação, que crise eu estava vendendo que me fazia se interessar. Porque dizer que só empresas de X funcionário, isso não é perfil de cliente ideal. Mas a gente foi na coisa da dor, e a dor é um elemento da hipótese de valor. A gente foi na questão da audiência, que é um elemento da hipótese de valor. Então, a gente refinou nossa mensagem, refinou a mensagem em todos os lugares. Então, da apresentação, no site, nas redes sociais, e isso tudo estava muito inspirado em lá conhecer o cliente, ver quais palavras ele estava usando, quem estava feliz e quem não estava. Então, era praticamente o mesmo exercício de Product Market Fit, num elemento mais individual, menos com sponsor do tema e algo assim, mas ainda num arroz com feijão do marketing, fazendo coisas que um departamento de marketing precisa fazer. Então eu gosto de pensar que se você tem apoio, se isso é um tema evidente dentro da tua empresa, alguma coisa assim, ótimo, você vai começar de um nível estratégico, porque isso é uma diretriz estratégica. Mais fácil. Mas agora, se não é, o que a maioria dos casos não é, você precisa entender o conceito e saber que você precisa resolver a dor, a audiência e preço, né? E cobrança ali. E começar a atacar isso, marketing. Aí a minha visão, no final das contas, é o quê? O CMO, o marketing, ele é uma entidade que ajuda a navegar o tema. Como ele entende de mercado, como ele entende de posicionamento, como ele vai falar com o cliente, ele vai fazer esses estudos, ele talvez tenha o melhor caixinha de ferramenta para evoluir indiretamente nesse ponto quando ele não tem apoio. Então, acho que de todo mundo, o marketing é o que está mais bem posicionado para fazer esse tema evoluir. Não é que os outros não possam, ou não queiram, ou não devam, mas a caixa de ferramenta do marketing é melhor que as outras caixas de ferramentas. E vou te contar que é uma delícia quando você trabalha numa companhia que privilegia esse pensamento científico, né, de validação. Porque, obviamente, você sempre vai ter cobrança por meta e resultado, mas independente dela, você tem uma cobrança pelo aprendizado alta. Então, fizemos uma campanha lá. Cara, eu tentei vender um produto X no canal Y por meses esse ano. Cara, não entrava e não entrava. E aí você começava a ver, não é falha de execução, não é falha de mensagem aqui, não é tarará, tarará. E aí a gente descobriu que não encaixa, o público comprador não usa aquele canal para comprar aquele produto e beleza. Só que aí, assim, não é numa empresa ou com uma maturidade menor, não só de Product Market Fit, mas de pensamento científico mesmo, assim, não funcionou, vocês são todos tontos, vamos fazer. Numa empresa que tem mais maturidade cara, não funcionou, o que a gente aprendeu com isso e qual que é a nossa próxima hipótese, porque essa aqui a gente descartou, beleza. Ou vai ter que rodar de novo, alguma coisa assim. E não pode ser só para você justificar o insucesso, porque teve outra vez também nessa temporada. Tentamos vender com esse modelo, com esse canal, etc. E deu certo. E deu certo, você está empolgando, você está vamos que vamos e tal. Quando de repente para a conversa, assim, não, tá bom, mas o que a gente está aprendendo desse cliente? Você fala, pô, eu só estou pensando em crescer, estou pensando em... Não. Calma, volta e vê o que a gente está aprendendo com essa turma. Não é só viu o numerinho lá crescendo, beleza. É melhor você aprender enquanto você está ganhando, mas ainda assim você precisa aprender. É bom aprender com os erros e é bom aprender com os acertos, porque você quer replicar seus acertos e se você não souber porque acertou, perdeu a chance, né? Boa. E tem uma última aqui para quem está com marketing especificamente, que eu fico abismado com a quantidade de marketer que nunca falou com o cliente. Acho que Assim, a gente já abordou esse assunto em algum momento, tá voltando para a pauta, assim, é me dá endêmico. ciricutico. Me dá ciricutico. Ficar um dia lá fazendo venda, ficar um dia lá fazendo customer success, ou no mínimo descobrir no evento e ficar falando com seus potenciais clientes quem eles são, como é que eles fazem, para você ter insumo tático
para pensar messaging, para pensar canal, para pensar etc, para buscar de uma maneira mais estruturada depois hipóteses de market fit. Então, no nível mais operacional da coisa, essa é uma das alternativas, uma das alavancas que você pode usar para se aproximar do tema. E para mostrar que aqui você estava falando, estava procurando aqui, mas aqui é Casa de Ferreiro Espelho de Ferro. Eu estava pesquisando, vamos ver, quem estiver assistindo no YouTube vai conseguir ver. Isso aqui é uma conversa de WhatsApp que eu estou tendo com um cliente aí, em turco. Olha só, não entendo turco, mas já gostei. O que acontece? A gente fez nosso lançamento de Black Friday para muitos países, né? Brasil, Estados Unidos, aí fez um lançamento geral Europa, lançamos França e lançamos Turquia. Bom, o que eu entendo de Turquia? Tudo que aprendi sobre impressão 3D foi trabalhando para Stelliflix e num contexto Brasil, alguma coisa Estados Unidos. Mas qual a chance de eu entender Turquia? E por algum motivo a Turquia é um bom mercado para a gente, por isso que a gente lançou lá. Claro que a gente tem um porta-voz lá, um grande influencer da Turquia trabalha com a gente, ele que faz os lançamentos para a gente e tudo mais. Só que eu preciso entender esse mercado, porque eu quis replicar minha estratégia de lançamento para lá, e ele falou, não, isso aqui não dá certo, isso aqui não é uma boa ideia, isso aqui não funciona. E eu fico também à mercê dele. Será que o que ele está falando é verdade? Será que ele tem alguma restrição? Será que ele não gosta? Ou isso é de fato uma análise de mercado? Porque ele não é a mais experiente nisso, ele é um influenciador, né? Ele é um expert em impressão 3D. Sempre tem um viés e sempre tem um ângulo Exato. que qualquer pessoa vai seguir, né? Exato. Então, várias vezes eu conversei com ele, mas fui pegando clientes e fui direcionando alguns tickets do suporte para o meu WhatsApp pessoal. Porque aí eu tenho meu GPT, eu tenho um prompt muito bom de tradução ali, tanto que a gente criou todas as landing pages, todos os anúncios estáticos com esse prompt, mandou para o nosso amigo nativo validar e ele não mudou absolutamente nada nas copies. Então, funciona. E aí eu comecei a aprender e conversar com esses clientes e atender o suporte para ver o que eles não tinham entendido da oferta, o que estava dando errado, o que era a objeção que eles estavam tendo. Então, precisa estar exposto ao que o cliente fala, o que ele vive, que palavras ele usa, em que situação ele tem problema, que coisas ele não entende, o que é óbvio para ele e o que não é. Porque às vezes é óbvio para você, que é marqueteiro, que criou a oferta. Mas não é óbvio para ele que vai comprar o que você criou. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o marqueteiro não é o público-alvo, não é a audiência do produto. Então, o bom senso, a obviedade do profissional não é um bom parâmetro para o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado, né, nas nossas decisões. Precisa desse elemento a mais. Excelente. Com isso, com a sua aventura em turco, temos um episódio. Aliás, se você não confirmou, ou você não conferiu, na verdade, o Vit fez uma edição sobre IA generativa aqui um tempo atrás, que mostra como é que ele faz os prompts aqui, que tá o puro suco, tá? Então confira lá no growthinsight.com.br. E o melhor, essa edição, ela não tem, claro, tem um pouco da minha experiência que eu estou testando, mas tudo que eu botei lá foi o que eu aprendi direto na fonte. São os artigos da OpenAI, da Meta, das universidades. Assim, o que está mais quente no momento, os 6 artigos mais quentes do momento, são 160 páginas que eu li, destrinchei e virou uma edição da nossa news lá, então eu estou bem orgulhoso nisso, vale a leitura mesmo, não é porque eu escrevi. Excelente. Então, falando em news e etc., obviamente, se você escutou até o final, recomenda para um brother, manda para o teu chefe, fala que tá todo mundo errado, que Product Market Fit é outra coisa, comenta que essa é a melhor maneira aqui da gente crescer Growth Insight e atingir mais pessoas. Então, obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Vit, o seu tchauzinho final? Só tenho a agradecer, esse tema me pega muito, eu gosto muito da pauta e minha mensagem final é, se você quer aprofundar, se você quer entender mais, se falta alguma pecinha como faltava para mim,
dá uma olhada no conceito de hipótese de valor, ele é muito a origem do conceito de Product Market Fit. Ele vai jogar muita luz na forma como você pode operar, navegar isso dentro da tua empresa aí no teu contexto. Muito bem, muito bem. Então, até a próxima semana. Ficamos por aqui e valeu!